Olha, a tecnologia é um grande aliado na educação, cada vez mais. As escolas utilizam ferramentas digitais como meios pedagógicos. Os jovens estão sempre conectados, na escola, em casa, no restaurante, na praça. Mas é preciso ter cuidado, porque o uso excessivo do celular, das telas, tablets, computadores, isso pode comprometer o desenvolvimento da criança. Preste atenção, você que é pai, que é mãe, que é irmão, que é primo, preste atenção nas informações que você vai acompanhar agora na tela do Balanço Geral. No ambiente educacional, as telas se tornaram grandes aliadas da aprendizagem, mas o professor deixa claro, elas precisam ser bem utilizadas. A tecnologia, de maneira geral, ela é uma ferramenta. Então, à medida que você faz um bom uso ou um mau uso, depende da utilização da pessoa. Então, ela pode ser uma grande aliada, mas, se não tiver o cuidado correto, ela pode se transformar numa vilã. Estamos falando de uma galera, uma juventude aqui, que tem um acesso cada vez mais cedo a telas. E dessa forma, se não for bem equilibrado o uso, ao invés de uma grande ferramenta que pode potencializar a educação, ela pode atrapalhar tanto o desenvolvimento cognitivo do aluno e, de maneira muito mais prática, o aprendizado, de maneira geral. Os próprios alunos acreditam que se tornam mais produtivos com o uso desses recursos tecnológicos. Elas ajudam principalmente na otimização do tempo, né? A planejar como posso estudar, principalmente na sala de aula, para otimizar o tempo do professor, em vez de copiar no quadro, e sim o uso de slides, para a gente poder ir fazendo apenas anotações. Então isso otimiza muito o planejamento do professor. E em casa, ajuda muito no meu planejamento, a saber o que eu devo estudar e o que eu não devo estudar. Para eles, a maior dificuldade está em manter o foco, não desviar a atenção no momento de uso do celular ou tablet, por exemplo. Às vezes você pode estar estudando e às vezes está com um WhatsApp logado e chega uma mensagem, você para o que você está fazendo, tira todo o seu foco e vai ver aquela mensagem, aquela notificação que chegou. Isso aí você acha que acaba prejudicando um pouquinho? Sim, porque às vezes você está naquele foco, está fazendo um resumo e quando você vê algo logado, chega a notificação ao lado, né? Nesse sentido, a escola criou mecanismos para evitar a ausência de foco e o uso excessivo das telas por parte dos alunos. Existem regras, como em qualquer lugar, mas principalmente o diálogo. Então, o aluno entender que ele vai fazer uma prova digital, nós temos plataforma que vai, de certa forma, controlar, mas não no mau sentido, mas vai administrar o uso de telas, é muito importante. Eu ficava muito em redes sociais, via muitas notificações. Aí quando eu comecei a, por exemplo, deixar em modo avião quando eu ia estudar, isso ajuda muito, porque aí não me atrapalha mais. Ajuda na concentração. Isso, se a pessoa souber administrar bem o aparelho, ajuda bastante. Para esta psicóloga, o exagero na exposição às telas é que não deve acontecer. Existem vários prejuízos que podem acarretar no desenvolvimento infantil, né? Começando dentro de casa, a gente perde aquele momento do olho no olho, do acolhimento, do abraço, do convívio dentro de casa. E isso pode se expandir para o convívio social fora de casa também, já que a criança passa muito tempo na tela, né? E, além disso, a gente ainda tem outros prejuízos, que são atraso na fala, transtorno de sono, transtorno na alimentação, baixo rendimento escolar. Os dois estudantes que conversaram conosco já estão no ensino médio. João tem 16 e Milena 18 anos. No caso deles, é mais tranquilo. Mas na situação daqueles que ainda estão passando pela fase de infância, o cuidado deve ser ainda maior. É como um remédio, é como um doce, tudo que é demais é veneno. Então a gente precisa ter esse cuidado, sim, tanto do uso como da qualidade daquilo que a criança está tendo acesso, aquele conteúdo, se é adequado para a idade dela ou não, por exemplo. A gente precisa ter esse cuidado de até onde a criança pode ter acesso, até onde ela pode usar a tela. Lembrando que tela não é só o celular, o tablet, computador, televisão, tudo isso é tela. Então precisa ter, sim, esse limite de tempo para as crianças. Portanto, você tenha muito cuidado aí, né? Não queira se livrar da criança empurrando uma tela para ela ficar assistindo. Muitas vezes você não sabe nem o que que a criança tá assistindo. Bom,